Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Nós estamos de volta depois de férias merecidas. No episódio de hoje, um assunto que mais uma vez coloca o Supremo e o governo Bolsonaro em lados opostos, a proteção ao meio ambiente. O STF programou para esta semana o julgamento de diversas ações movidas por partidos de oposição contra políticas do governo Bolsonaro que alegadamente enfraqueceram a proteção ao meio ambiente e provocaram um retrocesso no país neste assunto. O tribunal chamou esse conjunto de processos de julgamentos de pauta verde. E o resultado desses julgamentos é bastante previsível, como também era bastante previsível que a relatora dos casos, a ministra Carmen Lúcia, usaria o seu voto para abertamente criticar o governo Bolsonaro e a sua política ambiental. Bom, há dois temas que ministros do Supremo costumam citar para dizer que o tribunal conteve o governo Bolsonaro nesses últimos anos. O primeiro deles é o mais evidente, as decisões tomadas em relação à pandemia da Covid-19 e a jurisprudência que se criou a partir daí. E o outro tema é justamente proteção ao meio ambiente. São várias as decisões que o Supremo já tomou nesse sentido, entrando em conflito com o governo Bolsonaro ou derrubando algumas de suas decisões. E a ministra Carmen Lúcia disse no seu voto nesta semana que está configurado um estado de coisas inconstitucional nesse tema proteção ao meio ambiente. Que o Estado hoje, no governo Bolsonaro, produz o que ela chamou de engodo administrativo, como se fizesse de conta que faz algo para proteger o meio ambiente, mas verdadeiramente faz o oposto. E determinou no seu voto que o governo submeta ao Supremo um plano de combate real ao desmatamento da Amazônia. Esse julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro André Mendonça e deve ser retomado provavelmente no segundo semestre. Em outro julgamento, a ministra votou por derrubar um decreto também de Bolsonaro que excluía a sociedade civil da participação no Conselho do Fundo Nacional de Meio Ambiente. Excluiu a participação de membros da sociedade civil nesse conselho. Esse julgamento foi interrompido nessa semana e volta no dia 20 de abril. Também vamos falar dessa decisão e de alguns problemas relacionados ao voto da ministra Carmen Lúcia. Por fim, nós também vamos discutir a decisão sobre o caso Daniel Silveira e a decisão do Supremo de impor novas restrições ao deputado. Silveira foi preso no passado por decisão do Supremo em razão de ataques e críticas que fez ao Supremo e a seus ministros. Depois, essa prisão foi convertida em medidas cautelares e medidas cautelares que o deputado descumpriu e a PGR pediu ao Supremo que tomasse uma decisão em relação a isso. Nós vamos ver que há algo político-institucional muito evidente por trás dessa decisão do tribunal. Ao final, nós vamos eleger, como sempre, um fato, uma decisão ou uma personagem da semana. O time completo do Sem Precedentes de volta desse pequeno recesso: Juliana Cesário Alvim da UFMG, Tomás Pereira da FGV Direito Rio e Diego Werneck do INSPER. Juliana, queria chamar você para a gente falar sobre esse voto da ministra Carmen Lúcia em relação ao desmatamento da Amazônia, estado de coisas inconstitucional, etc, etc. Queria que você descrevesse para a gente primeiro esse voto dela e as nuances envolvidas nesse caso, por favor. Olá, Recondo, Tomás, Diego, feliz de estar com vocês aqui de novo, de volta. Esse voto, da ministra Carmen Lúcia, ele então declarou o estado de coisa inconstitucional com relação ao desmatamento ilegal da Amazônia e também a omissão do governo federal, do Estado brasileiro especificamente, em relação à função aí de proteção do meio ambiente. É um voto bastante longo, que ele traz uma série de fundamentos jurídicos, tratados internacionais, a história da proteção do meio ambiente no Brasil e aborda vários temas, a questão do desmatamento em si, mas a redução da fiscalização e do controle ambientais, então fala do desmantelamento aí de órgãos como o IBAMA, o ICMBio, fala da redução e da inexecução orçamentária, e o enfraquecimento normativo no quadro de proteção ao meio ambiente, sobretudo pela expedição de uma série de decretos que contribuíram para isso. Então, ela declara esse estado de coisas inconstitucional, mas ela usa uma retórica bastante forte ao longo do seu voto, mas, de fato, ela toma medidas
fortes também, né? Ela não para na retórica, ali na crítica. Então, a sua decisão, como você adiantou, estabelece, né, esse plano para diminuir, né, para de fato garantir essa proteção do meio ambiente. Ela estabelece desse plano, né, que vai ser elaborado pela União e pelos órgãos federais competentes. Ela estabelece uma série de metas que esse plano tem que cumprir, né? E é interessante que ela também estabelece a necessidade de um plano para fortalecimento institucional do IBAMA, ICMBio, FUNAI, ela diz, e outros órgãos que possam ser eventualmente indicados pelo Executivo Federal. Para além disso, ela determina medidas de transparência de dados e participação da sociedade e, por fim, que esses relatórios e informações sejam submetidas ao Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário, que foi criado no âmbito do CNJ. Então, é mais ou menos isso, né, que ela estabelece no seu voto. Esse julgamento ele foi interrompido, né, por um pedido de vistas do ministro André Mendonça, que justificou esse pedido, alegando que ele tem sob a responsabilidade dele 2 ações sobre estado de coisa inconstitucional em relação à Amazônia e Pantanal, então que ele gostaria de se aprofundar com relação ao tema. Mas um primeiro fato que eu chamaria atenção nesse caso, né, para além das medidas tomadas pela relatora Carmen Lúcia, ou determinadas no seu voto, com relação a essa pauta verde, né, essa pauta ambiental. A ministra Carmen Lúcia localiza essa ação numa pauta bem mais ampla, ela abre o seu voto, né, enumerando uma série de ações que estão pendentes e de vários relatores, né? Então, me parece que ela tenta afastar um pouco a ideia de que seria um voo solo da relatora, né? Trazer esse tema e trazer esse tema de maneira tão contundente. Ela chama ali os demais ministros logo no início do seu voto, elencando muitas ações que estão pendentes de julgamento com seus respectivos relatores, né? Então, acho que isso é interessante para a gente pensar se talvez essa pauta, se isso será sei lá, né, em termos de direitos fundamentais, o ano do direito dos direitos ao meio ambiente no STF, né? Ou se não, se é uma iniciativa muito mais isolada de uma relatora que está querendo empurrar essa pauta. E com a interrupção desse caso, né, como você bem mencionou, se iniciou o julgamento dessa outra ação, né, sobre a participação da sociedade civil dos governadores em órgãos colegiados relacionados à defesa do meio ambiente, ações das quais ela também é relatora, né? Então, acho que fica um pouco em aberto como que o Supremo como um todo vai abraçar essa agenda que a relatora está querendo emplacar como uma agenda verde do Supremo como um todo e não só dela, né? O que se tem é a aparência de algo que não se volta ao cumprimento dos objetivos de eficiência administrativa fiscalizatória, constituindo o que eu estou chamando de um engodo administrativo e que o Guterres chamou de um descumprimento de tarefas. E mencionei antes o estado teatral em matéria ambiental. Faz-se de conta que faz algo e, como de forma extremamente contundente, disse o secretário-geral da ONU, é mentira. Portanto, é fundamental observar os resultados atingidos nas operações de fiscalização e não apenas a quantidade de operações realizadas, porque elas não refletem o trabalho com vistas ao que se põe e que se pode comprovar documentalmente. Depois a gente até volta, né, Juliana, para falar também de execução desse plano, das dificuldades, mas está bastante claro que ela trouxe, né, esses outros casos, como você mencionou, mas além disso, não só falou de meio ambiente, mas colocou outras pitadas aí também no voto dela. Falou de autoritarismo, falou de ciência, de negacionismo e por aí vai, críticas que costuma fazer também, exatamente. E aí eu queria chamar o Tomás para esse debate também, porque eu aqui no começo mencionei, e a gente ouve isso dos ministros do Supremo, que eles dizem que o Supremo segurou o bolsonarismo, ou o governo Bolsonaro, em alguns momentos, nessa duplicidade, tanto na pandemia, quanto agora meio ambiente. E, Tomás, o que você vê de comum entre essas duas agendas, a agenda ambiental e também a agenda que permitiu ao Supremo dar diversas decisões contra o governo no combate à Covid?
Oi, Recondo, Ju, Diego, é bom estar aqui com vocês. Acho que a questão é essa, é interessante pensar que, na medida que seja verdade, pensar então o que elas têm em comum, né? O que essas pautas têm em comum que geraram reações similares. Acho que a primeira é que tem um certo consenso, né, científico, econômico, né, em torno de algumas dessas pautas. E alguns desses temas até, temas de desmatamento, tem interesses inclusive da própria indústria, né, agropecuária, por conta de questões de sanções, da própria bancada ruralista. Então são temas que, na medida que as decisões foram tomadas, né, estão relacionados com um tipo certo de consenso do qual o governo federal parece estar fora, né, no seu discurso e nos seus atos. Que eu acho que leva a gente para o segundo elemento, né, que são temas sobre os quais o governo, seja por seus ministros, mas especialmente a figura do próprio Bolsonaro ou de seus apoiadores, né, que são identificados como bolsonaristas, né, de estirpe, digamos assim, eles falam de maneira muito agressiva contra esses temas. Eles são muito explícitos nos desejos e nas motivações que parecem motivar essas decisões. E daí, o Supremo, no entanto, quando ele tem que decidir, às vezes o que ele tem que decidir é um decreto, é uma medida que parece muito técnica. E daí, às vezes, o governo tenta defender essas medidas de maneira técnica. Como se fossem apenas algo que está dentro da sua discricionalidade, ou como se fosse algo que não tem nenhuma má intenção, apenas algo que, né, faz parte da organização interna, ou algo do tipo, falando especificamente dessa questão, pensando num tema como esse, de conselhos, né, parece um tema burocrático quase de funcionação, né? Não que não tenha efeitos relativos importantes para a abertura da sociedade e tal, mas eu estou dizendo em termos de que tipo de decreto é esse que a gente está falando. E daí é difícil o governo ter credibilidade na sua defesa para que o tribunal acredite nele, né? Que lhe dê o benefício da dúvida. Não dá para você dar o benefício para a dúvida para quem está no Twitter ou no palanque. Para um governo que tinha Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente. Exatamente. Né? Falando a própria bancada ruralista contestava. Exatamente. Então, e eu acrescentaria algo a mais, especialmente nessa questão do decreto que envolve governadores. Até isso eu diria que tem em comum, né? Que também foi um caso que deu uma certa tranquilidade para o Supremo de estar decidindo com o apoio de um certo consenso, né, internacional, um certo consenso científico, um certo consenso econômico, mas também com o apoio de certos atores políticos relevantes, no caso da pandemia de governadores, e no caso, de novo, dessas decisões, um dos decretos específicos diz respeito à participação de governadores nesses conselhos, então seria uma decisão que restringia, que eu imagino que os governadores queiram participar, né? A dúvida que eu tenho é se o consenso é igual, é tão grande quanto no legislativo sobre os dois temas. Me parece talvez que o consenso sobre Covid e a necessidade de combater medidas restritivas e coisas do tipo talvez fosse maior, exceto, chamaria atenção para o fato de que, dado que existe uma bancada ruralista que também é crítica de várias dessas medidas protecionistas em alguma medida, mas chamando a atenção para que algumas das decisões do governo Bolsonaro e a maneira como eles apresenta são tão graves e tão abertas que mesmo quem é simpático ao tema no Congresso talvez não esteja de acordo, né, não esteja tão contra o Supremo numa decisão como essa, né? Então eu acho que, enfim, acho que essas são questões que nos ajudam a pensar sobre por que nesses casos, né, o Supremo parece estar agindo. Talvez só para citar uma última, talvez seja o fato de que também são temas nos quais o governo federal, a presidência da República, tem particularmente capacidade de atuar sozinha, e perigosamente sozinha, dado o discurso e dado a relevância do que a gente está falando, né? Então também não é à toa, né, que a gente está, por um lado, falando, a gente está falando sobre decreto, por que a gente está falando sobre decreto? Parece coisas pequenas, mas é exatamente aí, às vezes, que nós estamos falando de áreas de atuação individual da administração pública federal em temas que eles não têm, como eu disse, o benefício da dúvida da sua boa-fé, às vezes, em relação a esses temas, e nos quais, se você não tiver um controle agora, não tem um outro, né? O legislativo não tem a mesma capacidade ou a mesma efetividade para conseguir controlar essas decisões comparado com o Supremo. Então, acho que também isso chama a atuação de uma maneira peculiar, e não é à toa que a gente vê a atuação nesses dois casos sobre isso. Compete a este Supremo Tribunal Federal, é seu dever,
assegurar o cumprimento da ordem constitucional com a observância do princípio constitucional da prevenção para a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a proibição do retrocesso ambiental, do retrocesso de direitos fundamentais, enfim, do retrocesso democrático. Válidas constitucionalmente são as políticas públicas comprovadamente aptas a antecipar e reduzir riscos de danos ao meio ambiente, o que não se prova com as providências adotadas até aqui pelo governo federal. Diego, queria chamar você também para falar disso, até porque tem outros decretos aí também que foram contestados no próprio Supremo, né? Decretos do governo Bolsonaro. Fiquei pensando sobre isso que vocês falaram, né? Por que certos temas provocam mais a atuação do Supremo, e o Tomás trouxe agora a discussão de como que se esperaria que esses temas provocariam certas posições no Congresso. Acho que armas é um tema interessante também da gente pensar e comparar com esses outros frontes que vocês estão discutindo, porque diferentemente desses outros temas, parecido com esses outros temas, também foram decretos, né, do governo Bolsonaro que procuraram cumprir essa promessa de campanha de expandir o acesso a armas no Brasil. E várias decisões individuais de ministros do Supremo, né, teve liminares da ministra Rosa, liminar do ministro Fachin, em frontes diferentes, que acabaram sendo confirmadas pelo tribunal, que também bloquearam essas medidas unilaterais, né? Frontes em que o presidente estava tentando, por meio de decreto, avançar essa política. E, ao contrário, porém, de meio ambiente e de pandemia, né, são coisas que, de fato, o Bolsonaro prometeu na campanha que ia fazer, né? São pautas que já estavam dadas, né, e que talvez aí o Supremo tenha menos espaço, pensando, para resistir de alguma forma, para limitar, dado que você pode discordar, né? Acho que nós aqui achamos que várias dessas medidas têm problemas, isso é uma outra questão, mas foi anunciado, né, que o presidente faria isso já nas eleições. Então, fiquei pensando só nesse caso, né, como é que ele se compararia, a gente pode conversar isso mais para frente, quando esse tema voltar, e certamente voltará, com esses outros temas em que o Supremo tem feito esse fronte de contenção. Juliana, eu queria voltar ao assunto com você, até para a gente falar agora de execução desse plano, né? Claro, ainda não está o voto da ministra Carmen Lúcia confirmada pelo plenário, só teve o voto dela depois do pedido de vista do ministro André. A gente sabe que no meio de tantas medidas pode haver divergência, né, sobre se essa medida vai ser aplicada ou não, mas de qualquer maneira um plano como esse sempre é uma dificuldade, né? E a gente já tem outros exemplos disso, né? Isso, nesse sentido, até queria chamar a atenção para isso, né? Como é que vem essa evolução aí do Supremo nesse estabelecimento de planos, que é uma coisa bastante recente, né? O Supremo decidir esses casos mais estruturais, né? Que envolvem essas ações coordenadas entre diversos poderes e um certo elemento de monitoramento, né, e diálogo, né? Claro que a tentativa do Supremo ao aderir a esse tipo de decisão é dar um elemento democrático, né, para a decisão, então não ser unilateralmente estabelecida pelo Supremo a solução do problema concreto, mas que isso seja feito com a participação dos poderes eleitos, inclusive porque envolve uma série de políticas públicas e a própria organização dos órgãos, nesse caso do governo federal, né? Mas aí eu queria lembrar, né, que o primeiro caso que trouxe isso expressamente foi o caso do estado de coisa inconstitucional do sistema prisional, em 2015, né? Mas, se a gente lembrar, houve a declaração do estado de coisa inconstitucional, mas não houve decisão sobre a questão do plano, né? Que estava para ser julgado no mérito, esse caso não foi retomado. E aí tem o artigo muito interessante do Breno Bahia, que vai apontar aí o uso retórico dessas categorias pelo Supremo, sem que, de fato, sejam acompanhadas de medidas fortes para mudar esse cenário. Mas, com a pandemia, né, esse tipo de caso ele ganhou mais espaço no Supremo, né? E aí eu lembro de 2 casos que foram decididos no Supremo nesse âmbito, que tem um pouco essa dinâmica, que tem o estabelecimento de planos, né? Uma é a DPF 709, que é sobre o impacto da Covid nos povos indígenas, e a DPF 635, né, a DPF das favelas, a primeira sob relatoria do ministro Barroso e a segunda do ministro Fachin. E aí, pensando aqui nessa implementação, como é que vai se dando esse diálogo na prática a partir do momento em que o tribunal, mas, sobretudo, né, o relator, estabelece uma medida desse tipo? No caso do Barroso,
né, do caso dos povos indígenas, se criou uma sala de situação, né, para que houvesse diálogo entre os povos indígenas e os órgãos de governo que deveriam elaborar e implementar essas medidas, né? Mas essa sala de situação sofreu uma série de críticas, então tem inclusive um artigo do Miguel Godoy com a Carolina Santana e o Lucas de Oliveira que trazem isso, né? Da dificuldade de diálogo ali, da postura, o fato da sala de situação ser conduzida por militares, a falta, né, de implementação nessa sala de situação de regras que estavam até estabelecidas em normas da administração pública. Então, assim, das inúmeras dificuldades que esse mecanismo gerou. No caso do ministro Fachin, isso não foi estabelecido, né? Mas, por exemplo, houve uma audiência pública no meio do processo, depois que já tinha sido dada uma cautelar, para discutir a implementação, que no caso envolvia a suspensão ou a excepcionalização das operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Então, são dois casos em que se adotou alguns mecanismos para isso, né? Eu acho interessante a gente lembrar, e nesse caso da ministra Carmen Lúcia, o que ela está colocando aí de antemão é esse uso desse órgão do CNJ, né, para colaborar com esse processo, né, com esse desenrolar aí. Mas é algo para a gente pensar também, né? O Supremo, como é que o Supremo vai lidar com esse tipo de caso, né, que requer um acompanhamento, né, ao longo da implementação do seu dispositivo, e também como é que o Supremo vai lidar com relação a esses relatores e relatoras, né? Se a gente pensar no caso do sistema prisional, a relatoria era do ministro Marco Aurélio, que se aposentou, e atualmente é do ministro André Mendonça. O plano não foi determinado, mas se tivesse sido, como é que seria essa continuidade, né? Então, são algumas coisas que eu acho que esse caso aí dá margem para a gente pensar. E com potencial mudança de governo, obviamente esse plano poderia até perder o seu sentido, enfim, mas e os atores seriam muito diferentes. Mas eu queria voltar aqui, e tem uma outra coisa, né, Juliana? O ministro André Mendonça disse que depois que estiverem instruídas as ações que ele relata, que ele vai liberar para plenário. Então é possível que a gente tenha esse julgamento ali, véspera de campanha eleitoral, um cenário mais tumultuado, mas enfim. Mas queria voltar você só nesse último ponto, desse outro julgamento sobre decretos, participação de sociedade civil, para te ouvir sobre isso, porque se falou muito de vedação ao retrocesso, de colocou-se a sociedade civil para fazer parte desse conselho, portanto não poderia tirar a sociedade civil da participação desse conselho deliberativo. E a ministra Carmen Lúcia falou de proibição ao retrocesso. E o ministro Nunes Marques lembrou que tem um precedente do Supremo sobre isso, mas que dizia só se a lei tratar da composição desse conselho. Só pode o Supremo intervir ou proibir essa extinção dessas cadeiras da sociedade civil se houver uma previsão legal. E a ministra Carmen Lúcia passou por cima disso, né? Ou disse, não precisa de previsão legal, mas isso eu retiro da própria Constituição. Mas enfim, queria te ouvir sobre isso. Eu acho complicado sempre que o Supremo parte, talvez, de conceitos que são muito amplos, assim, né? E acho que o tribunal está sempre melhor quanto mais preciso e concreto ele consegue ser nas justificativas de por que aquilo é inconstitucional, né? Esse é um caso, em certa medida, é possível você simplesmente dizer proibição de retrocesso existe como um conceito e participação da população é um valor constitucional e decidir esse caso. Foi uma decisão longa, não estou dizendo que a ministra só fez isso em um parágrafo, mas estou dizendo que não estou falando do número de palavras, estou falando em termos dos conceitos que estão fazendo alguma coisa para essa decisão, né? Acho que existe sim uma crítica legítima a você falar, olha, é complicado o Supremo dizer que decretos que expandem ou diminuem participação específica num certo tipo de política pública são, né, praticamente petrificados, se tornam uma previsão constitucional e um governo não pode voltar atrás, né? Complicado usar, acho, a previsão de retrocesso dessa maneira, né? Agora, de novo, por que volta ao meu tema anterior, mas por que nesse caso a gente vê o Supremo fazendo isso de uma maneira que inclusive consegue um certo consenso no tribunal, em que talvez outros ministros, eu acho que existem outros ministros sentados naquele plenário, que em outros casos, né, em relação a outras políticas públicas, pegariam e falariam, divergissem talvez, seja pela questão da maneira como está usando o político de retrocesso, seja por se tratarem de decretos, seja por qualquer
Por que nesse caso não acontece? Acho que um bolsonarista diria, porque é o Bolsonaro e o Supremo é contra o Bolsonaro. Eu acho que a questão não é que o Supremo é contra o Bolsonaro, indivíduo, a pessoa, né, num caso como esse. É que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, tem feito coisas substantivas nessa área de atuação que fazem com que o governo, quem quer que seja um outro governo com outro nome, com outra pessoa, que esteja fazendo coisas análogas, talvez encontrasse a mesma falta de credibilidade na defesa do que você está fazendo, né? Porque parece assim, porque também tem uma certa, eu diria quase que uma disfarçatez assim, de uma defesa que diz, então o que o Supremo está dizendo é que o decreto, o governo por decreto cria um conselho que participa da sociedade, nunca mais pode fazer mudança nenhuma. Não é isso que o Supremo está dizendo. E qualquer pessoa que observa o Supremo jamais tiraria da decisão que está sendo tomada hoje, eu acho, então, o significado de que está resolvido para o futuro, para todas as políticas públicas e outros ministérios em outros governos, não pode fazer algo como isso. Está longe de ser isso. O que eu acho que não dá para você fazer é você ter um governo que se coloca de maneira ostensivamente contra uma pauta que é relevante politicamente e constitucionalmente, porque isso não tem dúvida, a pauta da proteção ambiental é uma preocupação e tem proteção constitucional. Então você tem um governo que ostensivamente se coloca contra esse tema, e que daí quer o benefício da dúvida quando ele simplesmente quer retirar certos instrumentos que talvez impeçam ele de fazer coisas unilaterais ainda mais unilateralmente, né? Essa questão dos decretos. Ainda com menos qualquer grau de participação social, ou mesmo que seja uma participação social que no final das contas talvez seja ignorada para a decisão final, né? Várias dessas participações sociais elas não são capazes de impedir qual vai ser a decisão final. Elas são capazes, às vezes, de deixar um registro público das objeções, elas são capazes, às vezes, talvez de adiar que a decisão seja tomada, mas não é sempre... É esse, talvez, em grande medida, em alguns casos, o grau de efetividade que a gente tem, que já é relevante. Então é difícil um governo que é ostensivamente contra essa pauta querer esse tipo de, digamos... De novo, acho que o benefício da dúvida... Não dá para você ter benefício da dúvida quando alguém que está gritando que não é isso que ele está fazendo, né? E eu acho que é esse que é o problema que a gente vê aqui. Agora, se a gente fosse discutir em abstrato, perguntasse, proibição de retrocesso, decretos de participação social, eu acho que todos os ministros normalmente decidiriam assim e decidirão assim no futuro. O que também vale para a pandemia. Então terminam com como eu comecei. Também, exato. Questão de relações de governadores e poderes e como que a gente interpreta competências do governo estadual e do governo federal quando elas se sobrepõem. Também acho que num outro governo, a decisão do Supremo não seria exatamente assim, e não acho que a decisão do Supremo, sobre governadores agora, indica uma nova era do federalismo brasileiro. Não sou muito descrente desse tipo de interpretação. O que ele chama atenção é para o fato de que tem algo substantivamente muito problemático acontecendo, que faz com que, dentro dos espaços, né, de maior ou menor interpretação estrita, digamos assim, de certas restrições, que o governo esteja olhando aquelas coisas com lupa mesmo. E a gente poderia dizer que como deveria. Acho que só terminaria dizendo que, então, é importante que o Supremo enfatize os elementos substantivos e problemáticos dessas políticas públicas que fazem com que, nesse caso, ele faça isso. E não simplesmente, seja quando a gente apresenta isso para as outras pessoas, apresentar de uma maneira que parece que participação popular é importante, meio ambiente é importante, proibição de retrocesso é um conceito que existe. Junta essas três coisas, você chega a essa decisão. Isso é verdade, que poderia ser uma decisão possível de se ver tomada pelo Supremo e que ministros supremos às vezes fazem decisões assim. Eu diria que esse é um tipo de decisão ruim, porque é uma decisão que é facilmente atacável e que às vezes promete mais do que o tribunal depois vai entregar. É importante precisamente estabelecer o que esse governo tem de diferente naquilo que ele está fazendo nesses casos. Eu chamaria atenção até nesse problema, Tomás, que a ação contestava um decreto, depois foi feito um aditamento inicial para contestar outros 2 decretos, mas a AGU, nem a AGU e nem PGR se manifestaram sobre esses 2 decretos, e mesmo assim a ministra Carmen Lúcia já foi e derrubou os 3, o que gera mais crítica do governo em relação ao Supremo, de que não estaria nem respeitando o devido processo. Mas eu queria chamar o Diego agora para a gente falar do nosso outro assunto, Daniel Silveira, Diego. Deputado Daniel Silveira, a gente lembra, ele foi preso, atacava o Supremo, ministros do Supremo, foi preso naquela onda de inquérito de fake news, atos antidemocráticos, etc.
A prisão dele foi convertida em medidas cautelares, uma delas era, por exemplo, não conceder entrevistas, e o Daniel Silveira estava dando entrevistas até o momento que a PGR pediu ao Supremo, falou, olha, Daniel Silveira está descumprindo as cautelares, portanto, prenda-o. Só que aí o ministro Alexandre de Moraes decidiu não prendê-lo, e aí criou, simplesmente isso, né, Diego? Criou. E aí queria te ouvir também sobre isso, como é que você analisa essa decisão do ministro Alexandre, depois referendada, né, no plenário virtual. É óbvio que seria referendada, porque o paciente não se ajuda, né? Mas outros dois ministros fizeram ponderações que a gente aqui já discutiu em off, aqui para os nossos ouvintes saberem, algumas ponderações com as quais a gente concorda em substância, né, Diego? Felipe, esse caso ele junta, né, um personagem para o qual é difícil você imaginar que o Supremo teria simpatia, as pessoas em geral, isso, né, não se ajuda, como você falou, mas que recoloca uma discussão muito importante, que é um precedente que o Supremo criou, né, no chamado caso Aécio, uma DIN de 5 anos atrás, né? Curioso que uma DIN seja chamada de caso Aécio, mas esse precedente realmente coloca uma regra que parece muito clara em tese, mas que coloca vários problemas para o Supremo, e essa decisão é um deles, expressa alguns deles, né? Alguns pontos para destacar. Primeiro, aquela decisão deixou claro que o Supremo pode adotar medidas cautelares diversas da prisão contra parlamentares, inclusive que interfiram no exercício do mandato. Esse é um ponto importante, porque o ministro Cássio Nunes Marques, por exemplo, em seu voto, faz uma leitura diferente que me parece errada, se eu entendi o voto dele. Ele diverge do Alexandre de Moraes dizendo: como isso interfere no exercício do mandato, eu voto para não referendar a liminar. Depois ele também diz que se entender que tem que referendar, tem que submeter à Câmara. Nessa parte eu até concordaria com o ministro Nunes Marques, acho que ele tem um ponto, mas me parece um equívoco achar que é uma crítica à decisão do Alexandre de Moraes o simples fato de que interfere com o mandato. Isso o Supremo decidiu que pode. A questão é em que condições pode, né, e qual o procedimento para você adotar uma cautelar contra um parlamentar que interfira de alguma forma no exercício do mandato. Bom, segundo ponto é que esse não é um voo solo do ministro Alexandre de Moraes, né? Não só porque, como, né, você já observou, Felipe, foi referendada rapidamente pelo plenário, só com 2 votos vencidos, né? André Mendonça e Cássio Nunes Marques, se eu não me engano, mas também porque esse é um desses temas que a gente já tinha observado essa dinâmica em outros casos no ano passado, né? Foca-se no Alexandre de Moraes, quando na verdade várias instituições já estão atuando em conjunto na mesma direção. Como o Felipe observou, foi a PGR que pediu várias dessas medidas, né? Especificamente a retomada dessas medidas, o recrudescimento dessas cautelares, porque ele vinha descumprindo versões anteriores, veio da PGR. Agora, como o ministro Alexandre narra na decisão. Então, isso é uma dessas coisas que eu acho que a gente precisa... né, a gente levou muito tempo para aprender que analisar o Supremo e fazer cobertura do Supremo envolve individualizar muitas coisas, né? Não tratar como decisão do tribunal coisas que são decisões de seus ministros individuais. Mas acho que é preciso também despersonalizar algumas coisas em que o sentido é outro. Nesse caso, né, claro que quem está na linha de frente é o Alexandre de Moraes desses inquéritos e vários outros, mas não é nem só o Supremo, na verdade. Não é nem só o Alexandre de Moraes dentro do Supremo, nem é só o Supremo nesse cenário. Então eu queria primeiro colocar essas duas coisas, para retomar a expressão da Juliana, né, o voo solo, Carmen e Lúcia tentando mostrar que não era um voo solo. Acho que nesse caso também não é um voo solo do ministro Alexandre de Moraes. E antes de concluir essa primeira rodada de comentários, eu só faria uma outra breve observação. Que, no caso, no fundo, o problema colocado pelo precedente do Supremo, né, é que eles criam um parâmetro que é qualquer medida que interfira no pleno exercício do mandato tem que ser submetida à apreciação da Câmara. Mas isso, ou da Casa, né, se for um senador, Senado, mas isso coloca uma pergunta óbvia, né? Quem vai decidir em cada caso quando que isso viola ou não
o quanto que se interfere ou não no exercício do mandato. Daniel Silveira, nesse caso, estava bradando que estava interferindo no exercício do seu mandato. Mas quem vai decidir isso? É o Supremo que decide quando a Câmara tem que decidir? Ou é a Câmara que decide quando a Câmara tem que decidir? Né? E me parece que nesse caso, dado que, né, Felipe e Juliana e Tomás me corrijam se a minha leitura estiver errada, mas me parece que a Câmara... uma coisa é o que a Câmara decidiria se a questão fosse colocada para os deputados. Né? Você acha que essas medidas devem ser mantidas ou não? Outra coisa é se a Câmara quer decidir isso agora. Me parece que a resposta é não, né? Não há interesse em decidir isso agora, o tema não é importante o suficiente para a Câmara entrar nessa briga com o Supremo, o que não quer dizer que o resultado seria favorável à decisão do Supremo, caso a Câmara fosse forçada a se pronunciar sobre isso. Acho que o desfecho do caso foi esse acordo implícito de que dessa vez o Supremo decide que não interfere com o mandato e tudo bem. E Diego, um comentário sobre esse interferir ou não interferir no exercício do mandato. Ele está proibido de dar entrevista, está proibido de usar redes sociais. Isso evidentemente interfere. Claro, ele não pode... Sem dúvida, participar de evento público. E participar de evento público, obviamente, fico pensando, se ele for dar uma entrevista sobre um voto dele no plenário da Câmara, sobre um projeto sobre meio ambiente, por exemplo, ele pode, óbvio. Mas fazer a crítica que ele faz, se defender, inclusive das acusações que lhe foram feitas, em tese ele não poderia. Então, isso é interferir no exercício do mandato, né? Fica muito evidente. E é isso que você falou, só que formalmente, pelo que eu saiba, o Supremo deveria provocar a Câmara dos Deputados para falar, agora você decide. A Câmara não pode avocar isso. Então fica nessa. E mais, né, Diego, aí é aquilo que eu tinha mencionado no início, uma questão política e institucional por trás do caso. Se o ministro Alexandre de Moraes determinasse a prisão de Daniel Silveira hoje, a gente tem dúvidas sobre se a Câmara manteria a prisão. Eu acho provável, inclusive, que nós tivéssemos uma divisão e era capaz, sim, de a Câmara não referendar a decisão do Supremo. Daí ele vai... Diga. É só colocar, Felipe, que tem só para complicar esse cenário, tem uma bomba atômica nas mãos da Câmara, que é o poder de sustar uma ação penal também, né? A Câmara não necessariamente... Isso é uma coisa que a Constituição garante, né? No limite, se tivesse uma briga, um poder contra o outro, existe esse poder no horizonte. A Câmara dizer, eu vou suspender essa ação, né, até o fim do mandato. E aí, como a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, né, e o Tomás mencionou isso, aí o ministro Alexandre de Moraes busca saídas, outras medidas fora do campo penal, imposição de multa diária de R$15 mil, ou seja, 2 dias já comeria o salário do Daniel Silveira, mais bloqueio de contas. E a gente se pergunta, se isso fosse aplicado em todo o processo, qualquer juiz do país agora pode fazer isso, e mais, por que impor multa se você pode prender a pessoa? Né, Tomás? Era a sua provocação no início, tanto que o sistema não previa isso, o sistema penal, porque se você pode prender, que é coisa mais grave do que retirar a liberdade, do que qualquer coisa. Então, queria te ouvir, Tomás, sobre isso exatamente. Oi, Kondo. Acho que a sua pergunta meio que propicia a própria resposta, né? Por que multar alguém que você pode prender? Não é à toa que a criação dessa possibilidade de multa foi exatamente num caso em que o Supremo se viu numa situação em que formalmente ele pode decretar a prisão, mas como vocês mesmos estão dizendo, é improvável que se o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes determinasse hoje a mudança, a conversão, né, da cautelar em uma ordem de prisão, isso seria, né, inquestionavelmente algo que teria que ser aprovado pela Câmara, e é duvidoso que isso aconteceria. Né? Então, o clima hoje é diferente, né, de quando foi preso no passado, muito diferente. Foi preso no passado, até porque ele já foi preso, então algumas pessoas vão falar assim, não, mas ele já foi preso. Então a gente tem que analisar o que ele fez agora, né? O que ele fez, será que o que ele fez agora... De novo, eu não estou nem entrando tecnicamente se é assim que deveriam ser pensadas as aplicações cautelares, mas eu estou pensando como que provavelmente pessoas no Congresso, na Câmara, votariam em relação à conversão a uma ordem de prisão nesse momento, né? Então é verdade que tem duas questões aí. Isso só está sendo criado, com certeza, que é para contornar. Como que eu consigo uma medida que não seja prisão e que não afete o mandato?
Porque daí volta a decisão anterior, como o Diego falou, tem uma gênese. Isso é muito comum no Supremo, quando o Supremo começa a entrar nesse tipo de área, né, em que ele vai fazer uma mudancinha aqui para pensar num caso concreto, para resolver a situação, para um sistema que não está todo regulado de maneira clara e precisa, seja, né, legislativamente, né, o Código Penal não se preocupa extensivamente com o que acontece com os deputados e suas cautelares, porque a gente tem que pensar o que está escrito na Constituição, o que está escrito no Código, como eles se relacionam e assim por diante. O Supremo vai fazendo isso, e como o Supremo foi fazendo isso, ele foi criando uma situação em que ele ficou meio com uma mão quase atada, assim, né, em termos de funcionamento do sistema. Né. Uma situação como o Daniel, eu quero voltar ao que a gente falou aqui na época que o Daniel Silveira foi preso. Né. O que a gente disse na época, se eu me lembro bem, foi, olha, o que deve acontecer com o Daniel Silveira? O Daniel Silveira vai ficar preso agora um tempo. Provavelmente em algum momento ele vai ser solto, né? Vai passar algum tempo, ele vai ter cumprido e eles vão soltá-lo. Mas daí cria a questão que é, o que acontece se ele fizer de novo algo parecido com o que ele fez? Porque isso é algo que a gente já viu em relação a outras figuras dessa tropa de choque virtual, digamos assim, do bolsonarismo, que faz uma coisa, é preso, é solto, faz de novo, termina a prisão de novo. Acontece que no caso do Daniel Silveira, tem esse elemento dele ter a proteção de ser deputado federal. E eu acho que já naquele momento já dava para perceber que se você solta o Daniel Silveira, você não tem certeza, ao contrário dessas pessoas, você não tem certeza que você consegue prender ele de novo. E até talvez por isso tenha demorado tanto para converter a preventiva em medidas cautelares. Exatamente. Eu acho que inclusive isso gera esse efeito. Você não vai soltar 2 semanas depois, para daí 2 semanas depois o cara fazer de novo e você não conseguir prender de novo. Eu acho que é provável que esse tipo de cálculo esteja na mente de quem está tomando uma decisão sobre se vai manter preso ou não vai manter preso uma figura como essa. Por esses fatos, né, numa cautelar como essa. Agora, então, por tudo isso, o que sobra? Sobram as cautelares. Você fala que não são prisão. Mas cautelares que não são prisão, que afetam o mandato, e volta ao que o Diego falou, né? O pleno exercício do mandato foi como o Supremo falou lá atrás. Então talvez o Supremo, para ele, de novo, gambiarras do Supremo, será que o Supremo vai voltar atrás e vai dizer, nem tudo isso afeta o pleno? O pleno não é entendido como pleno, como o Diego está falando. Exato. A gente está falando só de questões centrais do mandato, né? Só presença, votação. Votação, né? Daí já diminuiu mais. E, de novo, Exato. Isso gera toda uma discussão. A gente vai ter que ter toda uma jurisprudência em torno disso. A cada nova decisão decidir o que é pleno, o que não é pleno, o que está dentro. A gente está longe disso. Né? Então, para falar, eu acho que a gente tem um problema que claramente, que parte da situação que a gente está, eu acho mais interessante falar sobre isso do que sobre a figura do Daniel Silveira especificamente. Qual é a questão, por que a gente isso está acontecendo e o que isso nos diz para o futuro, para a relação do Supremo com outros deputados e senadores, né, e seja nesse tema né, de discursos na internet, seja em outros temas, que é o que isso nos diz para frente, que é o Supremo está criando uma situação em que o Alexandre de Moraes foi criativo até, ele pensou, como que eu crio, como que eu saio dessa? Eu saio dessa criando uma interpretação que possibilita uma medida que essa sim não afeta o mandato. Afeta só pessoalmente a pessoa, ela não vai receber o salário dela. Claro que você poderia dizer que se a pessoa não recebe o salário dela, não tem dinheiro, ela não consegue exercer o mandato, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Ele pegou e falou, isso não não afeta o mandato. E daí funcionou. Tem alguns problemas em relação a isso, né? Mas o principal talvez seja que percebe que é uma exceção que só faz sentido onde a gente começou, porque você não consegue prender o Daniel. Por isso que não está lá também. Por que você não tem uma previsão de multa? Poxa, porque se você deu uma previsão que impede restrições à liberdade da pessoa e a pessoa descumpre, você pode sempre restringir mais a liberdade dela no direito penal. Então você simplesmente aprende, né, para as pessoas normais. Por isso que não tem multa. Então, está criando a multa exatamente para o caso em que você não consegue prender. A gente pode pensar se está certo isso, né? Porque na verdade você não está dando uma decisão que você não consegue, então você está criando uma decisão que é a que você consegue dar sem um amparo propriamente legal, acho que é uma discussão que a gente poderia ter, mas para além do caso concreto com tudo que o Supremo faz, é a repercussão disso para o processo penal como um todo, e isso sim me preocupa. A gente vai ter agora juiz de primeira instância determinando multa em relação ao não cumprimento de cautelar de maneira genérica por aí, isso é um problema. De conta. E isso é um problema do direito penal, como eu disse. Em parte, de um lado, é porque você não vai fazer isso porque você pode prender. Então esse é um tipo de discurso que não faz sentido, logicamente.
Mas não é só isso, tem um discurso garantista, de certas que você não quer criar uma situação de uma dívida, né, de você retirar todos os recursos financeiros de uma pessoa necessariamente, de uma pessoa que está lá, bem ou mal, discutindo a sua liberdade. Assim, eu quero dizer, tem uma certa suspeita, e essa suspeita é fundamentada, com a gente incluir questões pecuniárias, às vezes, em processos como esse. Especialmente pela maneira como isso afeta, inclusive, a maior parte da nossa população, que mal recursos pecuniários tem, e que pode afetar a sua família, pode afetar outras pessoas. Então, assim, eu tomaria muito cuidado com isso, e acho que, se fosse para isso existir, então é muito importante que fique claro que isso só é possível nesse caso, que é difícil de você justificar isso de maneira expressa, mas que na prática por que você não consegue prender, né? Porque, se não, isso de maneira geral, espalhando-se por interpretação e por aplicações individuais para pessoas pelo Brasil inteiro, eu acho que pode gerar situações muito problemáticas, injustiças muito individuais, muito específicas, que daí depois o Supremo vai ter que ficar resolvendo no varejo, né, como a gente já viu outras vezes. Então, de novo, o Supremo criando problemas, às vezes, para si mesmo, quando ele está olhando só para aquele caso concreto daquela pessoa. Diego, para a gente fechar esse tema. O último elemento, né? Então, acho que parece razoável afirmar que essas medidas interferiam, minimamente que seja, mas interferiam com o pleno exercício do mandato. Como é que o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia, que é a única outra que apresentou voto seguindo o ministro Alexandre de Moraes no plenário virtual, como é que eles justificam, então, essa posição de que isso não interfere no exercício do mandato e, portanto, não exige apreciação pela Câmara? Os dois votos citam como precedente, né, uma decisão monocrática individual da ministra Carmen Lúcia num habeas corpus da deputada Flor de Lis, né, salvo engano, de 2020, que era um caso na Justiça estadual, mas o HC chegou no Supremo, tinha várias alegações, inclusive, né, de que haveria usurpação da competência do Supremo, mas uma das alegações era, olha, a deputada Flor de Lis, a Justiça determinou que ela tem que se recolher ao seu domicílio de noite e tem que ser monitorada sempre. Tem que estar com a tornozeleira e seu paradeiro tem que ser monitorado. E naquela decisão, a ministra Carmen Lúcia disse, bom, não vejo nem como isso interfere no mandato. Você só precisa se recolher ao domicílio de noite e usar a tornozeleira. E a ministra Carmen Lúcia, no seu voto, diz, é o mesmo caso aqui. Como eu decidi em outro caso, usar a tornozeleira não interfere com o mandato. Aí o Alexandre de Moraes diz, como esta corte já decidiu, e cita a mesma decisão. Primeiro que não foi corte, né? Acho que os ministros do Supremo precisam parar com esse hábito, né? Acho que às vezes pode ser um erro material, né? A assessoria trouxe o precedente e não se atentou para o que era uma decisão monocrática, mas é preciso parar com isso, né? De chamar uma decisão monocrática de um relator como se fosse um precedente desta corte, né? Até se fosse caso de turma, você deveria dizer, né, que o precedente da primeira turma, da segunda turma. Mas, então, esse caso, acho que fica essa crítica também, né? Primeiro, isso não é um precedente... Diego, desculpa te interromper sobre isso, antes de você mudar para outro ponto. Eu só queria chamar a atenção que você começou hoje a nossa conversa falando que a imprensa precisa melhorar, já melhorou um pouco e precisa melhorar em relação a isso. E agora você está falando que os ministros do Supremo também precisam, talvez, melhorar em relação a isso, né? Pois é. Todo mundo precisa melhorar. Assim fica fácil, né? Ninguém está fora. Mas a gente precisa... Mas, de fato, acho que esse é um problema antigo que precisa... É fácil corrigir. É só você chamar de decisão monocrática e decisão monocrática. E se você concorda com a decisão, diga isso. Mas não diga que é precedente. Não tem nenhuma autoridade. E aí... O que eu chamaria atenção também nesse caso é que, ainda que se fosse precedente do tribunal, ele não fala disso que o ministro Alexandre de Moraes está dizendo. Porque esse HC, não era... A alegação era de que se recolher ao seu domicílio e usar a tornozeleira interferem com o mandato. Não é o caso do Daniel Silveira, ele tem uma série de outras medidas. A questão dele não é a tornozeleira em si. A tornozeleira virou a menor dos problemas, né? Virou o símbolo da discussão dele toda ali, mas tem uma série de outras restrições.
Então, o pacote claramente está fora do escopo desse precedente anterior. Eu acho que isso interferia com o exercício do mandato, teria sido razoável esperar que isso fosse submetido à Câmara, mas também, como apontei, entendo que a sinalização da presidência da Câmara tudo bem, vocês fiquem com isso daí agora, a gente não vamos criar uma briga por conta disso. Ninguém quer salvar o Daniel Silveira. Vamos aqui para a nossa rodada final, para eleger um fato, uma personagem, uma decisão da semana. Queria começar com a Juliana, que ficou fora do pacote Daniel Silveira, por opção própria, né, Juliana? Mas queria que você destacasse um fato, decisão ou personagem da semana. Vou destacar, então, a decisão do plenário virtual do Supremo sobre foro privilegiado em caso de mandato cruzado, né? O Supremo decidiu que a pessoa em questão não perde o foro de prerrogativa de função no próprio Supremo, caso se mova, né, de uma casa para outra. Então, tinha um mandato na Câmara dos Deputados, por exemplo, passou para o Senado, e isso não é motivo para perder esse foro de prerrogativa de função, né? É interessante porque essa discussão sobre mandato cruzado influencia o caso do Flávio Bolsonaro, né, em que essa discussão está presente, mas como chamou a atenção o Tomás, a gente conversando aqui antes, né, não são casos idênticos, porque no caso do Flávio Bolsonaro ele era deputado estadual e virou senador. Então isso não foi decidido agora pelo plenário do Supremo, esse caso em que você muda, né, de ente da federação. Mas o que eu chamaria atenção nessa decisão é que houve 2 votos divergentes, né, que disseram que essa manutenção do foro de prerrogativa de função, mesmo nesse caso, né, de manutenção do âmbito federal, não se aplicaria, que foram os ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Então, acho que dá para imaginar que, num caso como o do Flávio Bolsonaro, eles também votariam nesse sentido, né? Porque se mesmo no mesmo âmbito da federação eles não admitem essa manutenção do foro de prerrogativa de função, que dirá com mudança aí de ente da federação e logo de competência dos órgãos judiciais para julgar o caso em questão. Diego, você. Muito rapidamente, eu destacaria o envolvimento do ministro Gilmar Mendes com discussões organizadas, salvo engano, pelo Jota, né, com a presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira, para discutir semipresidencialismo, né? Tem uma comissão que foi montada no âmbito da Câmara para discutir possíveis reformas do sistema político brasileiro nesse sentido. Eu só observaria que esse é um desses temas que retoma questões recorrentes para a gente, né? O quanto que um ministro participar de um evento como esse, é evidente que pode discutir temas academicamente, com a experiência de um jurista que participou de muitas dimensões do governo, da justiça, mas, né, em algum momento o ministro Gilmar Mendes opina sobre se precisaria de um plebiscito ou não, algum tipo de mecanismo de consulta popular para mudar, e ele entende que não. Não chega a ser, né, não chega a cravar que não precisaria, mas diz que no entendimento dele não seria necessário, diferencia do que foi decidido em 93 no plebiscito sobre forma e sistema de governo. Mas acho que esse é um tema que vale a pena acompanhar, porque essas são posições que passam muito perto do pré-julgamento, né, de discussões de constitucionalidade que vão aparecer no Supremo no futuro. Então acho que é um debate, né, de futuro, de reforma, de coisas que ainda sequer existem, mas elas podem já dar alguns passos na direção de temas que vão ser decididos pelo tribunal depois. Tomás, você, para fecharmos. Então, uma decisão também para dessa semana, né? Na verdade, algo que está ainda correndo, mas que que se formou maioria para referendar a liminar do ministro Barroso, que suspendeu reintegrações de posse em todo o Brasil até o dia 30 de junho, né? Então, isso vai chamar atenção mais uma medida que tem a ver com a pandemia, uma medida que tem a ver com impactos da pandemia e impactos sociais, uma medida com apoio amplo, até agora, né, de ministros do Supremo. É interessante que uma das divergências, né, foi do ministro Lewandowski, que queria dar uma decisão ainda mais ampla, né, ele não queria estabelecer que é só até 30 de junho, queria deixar uma coisa mais em aberto, de que enquanto perdurarem os efeitos, mas chama atenção que, na verdade, o que o Barroso vem fazendo é ir prorrogando elas conforme as coisas acontecem. Se eu não me engano, a decisão original era dezembro, ele prorrogou para março, e agora, na prática, ele está prorrogando para junho, né? Então, claramente, está implícito que, se depender dele, ele tendo apoio, enquanto os efeitos perdurarem, um pouco mais, né? Ela se prorroga. Assim, em junho a situação ainda estiver assim. Mas eu achei também interessante, e eu também não com isso, que ele fez questão, no entanto, inclusive, de falar, olha, isso aqui,
né? É só nesse momento, é só durante a pandemia que a gente está fazendo isso, né? Porque embora possa caber ao tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país, né? Então é interessante ele tentando fazer essa diferença entre graus de ativismo, digamos assim, né? Porque acaba a pandemia, o nosso problema de ocupações e de como elas são desocupadas permanece. E de direito à moradia permanece. E o Supremo, bem ou mal, forçado ou querendo, vai ter que tomar decisões, seja mais restritas e pequenas ou mais amplas em relação a isso no futuro, porque isso é um problema nacional que não vai embora tão cedo. Mas é interessante ele já antecipando e falando, olha, gente, é só durante a pandemia, não esperem que eu vá manter isso por muito tempo depois, por mais que seja um tema no qual seria salutar o Supremo intervir, talvez, para garantir de novo, não para impedir necessariamente as ocupações quando elas são devidas, porque existem motivos materiais que podem gerá-las, mas sim para garantir que os direitos fundamentais, individuais daqueles indivíduos sejam respeitados quando no cumprimento dessas ordens, né? No mínimo, diria assim, que é um grau de intervenção que o Supremo, pensando nesses temas do Supremo, né, que são temas importantes, constitucionais, centrais, a gente já falou sobre a segurança pública, meio ambiente, a pandemia, eu só diria que esse tema continua sendo um tema relevante, no qual a atuação do Supremo pode ser importante sim, mas, de novo, uma decisão interessante que mantém essa suspensão, né, de reintegrações de posse, pelo menos agora até o final de junho. Eu que às vezes fujo aqui da rodada final só para destacar talvez o ministro Nunes Marques como uma personagem interessante da semana, porque no caso Daniel Silveira discordou frontalmente com certas tintas fortes, inclusive, do voto do ministro Alexandre de Moraes, e fez isso agora nesta semana também no caso de meio ambiente em relação à ministra Carmen Lúcia. No caso do Daniel Silveira, como foi plenário virtual, não houve ali um debate maior, mas ontem a gente viu o ministro divergindo da ministra Carmen, a ministra Carmen discordando dele, indo para cima. A gente vai ver certamente o ministro Nunes Marques atuando dessa forma. Já mostrou que não tem medo de divergir, não tem medo de debater com os colegas não, e se bater com os colegas no plenário. Semana que vem nós estamos de volta, sexta-feira é feriado, mas nós teremos sem precedentes semana que vem de volta agora das férias. Mais uma vez, Juliana, obrigado. Tomás, Diego, até semana que vem. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.